essa moça? Com a mesma política dela, do cancelamento. Então o pessoal, com muita raiva do que ela fez igual. Ela já foi demitida da empresa, ela era uma apresentadora do GNT, ela já teve processos de mais de 5 milhões, o povo entrou lá para votar nela. Eu falei, gente, que interessante. O pessoal ficou com ódio dela, porque ela fez isso com o rapaz e fizeram igual com ela. Então assim, né, é o que a gente já conhece no mundo, a gente paga com a mesma moeda. E eu torci tanto para ela sair, para ela se dar mal, e aí comecei a refletir e falei, gente, tem um pouquinho de cara com cara dentro de mim também, porque senão tá tão feliz de ver ela se lascando assim, né? E aí, na defesa dela mesma, quando ela saiu da casa, ela disse, em uma das vezes, o seguinte, que ela reconhece a má conduta dela, e ela se justificou agir assim, porque ela sofreu muita rejeição. Ela sofreu rejeição na infância, na adolescência, de forma extrema. Ela foi rejeitada, ela foi excluída, ela foi humilhada, ela foi maltratada. Então, para se proteger do sofrimento, uma pessoa que foi tão rejeitada na vida, ela já se arma para ferir as pessoas, para atacar as pessoas. Então, ela é uma pessoa que por onde ela vai, ela machuca os outros. Por onde ela anda, ela fere os outros. Por onde ela anda, por onde ela convive, ela magoa pessoas. Teve um diretor, alguém que trabalhou com ela, que deu aí um depoimento esses dias e disse que teve muito problema com ela, que sofreu muito trabalhando com ela. Então ela é uma pessoa que distribui sofrimento por onde ela anda, por conta do sofrimento que ela teve de rejeição na infância. E aí, gente, eu quero aproveitar esse assunto para tratar aqui algo com vocês, que é o sofrimento, né? Quantas pessoas, mesmo no meio cristão, a gente encontra que são mal curadas, que são mal amadas, que foram humilhadas e que distribuem sofrimento para os outros por causa do que elas passaram no passado, né? Muitas vezes por medo de rejeição, muitas vezes por insegurança, né? Porque sofrimento gera isso no ser humano. As pessoas se tornam inseguras, autoestima muito baixa, ou então autocomiseração, e essas pessoas normalmente elas distribuem sofrimentos ao redor delas, porque foram mal curadas, mal resolvidas, mal amadas, literalmente, nem receberam amor. E aí elas fazem com que todo o entorno dela, as pessoas que convivem com ela, tenham que conviver com uma pessoa pesada. Então eu quero falar sobre sofrimento aqui com vocês, e quero começar dizendo que no nosso sofrimento, igreja, toda vez que a gente passa por um sofrimento, que o ser humano passa por um sofrimento, o diabo tem muitos interesses em nós, porque o período do sofrimento é um período que o diabo consegue produzir coisas na nossa vida que muitas vezes vão durar para sempre e vão nos prejudicar a nossa vida inteira e vai prejudicar os outros. Então o período de sofrimento é um período que o diabo está ali trabalhando e lapidando as nossas vidas para que a gente tenha um monte de reflexo para o resto da vida, seja prejudicado, viva uma vida sem qualidade que prejudique os outros também. No momento de sofrimento, o diabo quer produzir em nós murmuração. O diabo quer que a gente murmure sem parar. Porque quando a gente murmura, a gente desagrada tremendamente a Deus. Quando a gente murmura, a gente está crendo naquilo que o diabo está falando e não naquilo que Deus está falando. O diabo quer produzir no nosso sofrimento blasfêmia. Ele quer que a gente sofra a tal ponto da gente chegar e blasfemar contra Deus. A gente dizer contra Deus, dizer que Deus não existe, que Deus não está com a gente, que Deus não é justo, que Deus não é bom. No sofrimento, o diabo deseja colocar em mim e você, tornar-nos pessoas pesadas, pessoas com dó de si mesmas e pessoas com ódio do mundo. Esses e mais outros são os desejos do diabo de fazer com a nossa vida no momento de sofrimento. Então preste atenção quando você estiver sofrendo e preste atenção com tudo que você já sofreu, do que foi implantado pelo diabo ou por você mesmo, no seu caráter, porque é isso que ele deseja fazer com o sofrimento. Ele quer que você fique se lamentando, como minha vida foi difícil, como eu sofri, como eu passei, que momentos horríveis, ai como eu sofro, ai como minha vida foi triste. Ele quer que você tenha ódio do mundo. Não, se foi difícil para mim, vai ser difícil para você também. Porque se não foi
foi fácil para mim, eu vou dificultar para você também. Mas eu não tinha isso. Quando eu passava necessidade, ninguém vinha me ajudar. Por que eu vou lá ajudar o outro e levar ali para ele alguma coisa de mão beijada? Ele que lute como eu tenho. Isso parece familiar? Em algum momento? Essas coisas são coisas que o diabo deseja produzir em nós no momento do sofrimento. Mas Deus deseja produzir outras coisas em nós no momento do sofrimento. E o momento do sofrimento é um momento de escola, é um momento que Deus produz coisas riquíssimas no nosso caráter. E o que Deus quer produzir no momento do nosso sofrimento? Em primeiro lugar, Deus quer nos aprovar. Ele quer que a gente termine aquele período de sofrimento aprovado, sem ter blasfemado contra Ele, sem ter despejado muito ódio contra as pessoas. O Senhor deseja no nosso momento de sofrimento nos amadurecer, nos tornar crentes mais maduros, mais profundos, com uma visão diferente sobre tudo e sobre todos. E o mais importante, no momento de sofrimento, o Senhor deseja se revelar para nós. O Senhor deseja que as nossas escamas espirituais caiam e que a gente, através do sofrimento, consiga ver Deus de forma mais profunda e mais verdadeira. No momento do sofrimento, o Senhor quer nos mostrar que é na nossa fraqueza que o poder dele vem e se aperfeiçoa. Amém? E por falar em sofrimento, o personagem que a gente vai falar aqui hoje é sobre Jó. Jó é uma pessoa que sofreu demais. Alguns sofrimentos vêm para a nossa vida como consequência do nosso pecado, né? A maioria das vezes a gente sofre porque a gente pecou, então vem a consequência. Mas a gente vê que o caso de Jó não foi esse. Jó sofreu dores terríveis e não foi consequência do pecado dele. Então nem sempre um sofrimento é consequência de pecado. A sabedoria que existia até essa época era uma sabedoria de causa e efeito. Então, tudo que se conhecia de sabedoria, de sofrimento nessa época, era esse tipo de sabedoria que se tinha, de causa e efeito. Aquela sabedoria de provérbios que diz que o justo prosperará, mas o ímpio sofrerá inquietação. Aquela sabedoria de causa e efeito, que se você faz o bem, você tem o bem, se você faz o mal, você colhe o mal. Isso é verdade. Mas não necessariamente quando você está vivendo o mal é porque você plantou o mal. Então, os amigos de Jó, então vamos lá, vamos resumir. Jó era um homem muito amoroso, muito temente a Deus, milionário, era o homem mais rico do Oriente naquela época. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Era casado. Ele era tão temente a Deus, tão preocupado com a sua santificação, que quando os filhos dele faziam festa, depois que acabava o banquete dos filhos, ele ia lá e ele oferecia sacrifícios para Deus e pedia perdão caso os filhos tivessem pecado contra Deus. De tão preocupado que ele era em andar reto na presença de Deus, ele pedia perdão pelos pecados dele, pelo pecado dos filhos. A Bíblia conta em Jó capítulo 1 que teve um dilema lá no céu, nem foi aqui na terra. Os anjos do Senhor vieram à presença de Deus no céu e Satanás foi junto com os anjos. E Deus perguntou para Satanás: o que você faz aqui? De onde você vem? Ele fala: eu venho de rodear a terra. Então já começa aí o livro de Jó contando que o diabo fica rodeando na terra, procurando se tem alguém dando sopa, se tem alguém vacilando. E aí Deus falou para ele assim: você viu meu servo Jó? Como ele é fiel, como ele tem sido bom, como ele tem sido justo? E Satanás falou: claro, você dá tudo para ele, claro que ele vai ser fiel. Ele tem dinheiro pra caramba, ele tem uma família linda, ele tem tudo. Tira o dinheiro dele para você ver se ele continua te adorando. Nesse momento nasce a teologia da prosperidade ao contrário. Aí Deus fala: pode tirar. Tira todos os bens dele, que você vai ver que ele continua me adorando. E aí Jó está lá na casa dele, chega um empregado gritando, dizendo: Jó, roubaram todos os... Entrou um povo lá e matou todos os seus funcionários, roubou as suas ovelhas. Depois vem outro funcionário gritando, dizendo: roubou os seus gados, enfim. Jó é devastado. A coisa da natureza que vem destruiu tudo que ele tinha. E aí então lá, isso acontecendo aqui na terra, lá no céu, vai Satanás de novo na presença de Deus. E aí Deus pergunta: de onde você vem? De rodear a terra. E aí Deus fala: e aí, você viu meu servo Jó?
como ele continuou fiel comigo, Satanás fala assim para Deus: claro, tira os filhos dele, mexe na família dele. Dinheiro a pessoa até aguenta, mas mexe com a família. E aí, enfim, vem um empregado de Jó gritando e fala: Jó, seus filhos estavam numa festa, num banquete na casa do seu filho mais velho. Veio uma tempestade, acho que um furacão, derrubou a casa inteira, morreram os 10 filhos, estão todos mortos. Todos os empregados morreram, só sobrou eu para vir aqui te contar a história. Jó começa a rasgar a roupa dele, jogar cinza na cabeça, chorar no chão. E aí a gente vê que lá no céu, Satanás se apresenta de novo na presença de Deus, dizendo que vinha de rodear a terra. E o Senhor fala: você viu como Jó permanece fiel a mim? Então Satanás vai lá com a sua terceira estratégia, dizendo: é porque não foi tocada na saúde dele. Porque as pessoas até aguentam quando toca no seu dinheiro e na sua família, mas a saúde, quando a saúde de alguém é tocada, as pessoas dão tudo o que elas têm pela saúde. Deus falou assim: então toca, pode tocar na saúde dele, mas não lhe toca a minha vida. Naquele momento começaram a estourar chagas e feridas no corpo de Jó inteiro. A Bíblia diz que feridas da ponta do pé até a ponta da cabeça, da planta do pé até a ponta da cabeça. Jó ficou cheio de feridas podres, e ele tinha dores horríveis, e ele tinha coceiras horríveis, e ele estava lá no chão. Ele pega um caco de cerâmica, de telha, e começa a se coçar e começa a chorar. Tamanha desgraça aconteceu na vida dele. Tudo foi devastado, não sobrou mais nada, só tinha o espírito de Jó e ainda sobreviveu. E aí, para ajudar a esposa dele, vendo tudo isso acontecer na vida dele, a esposa dele disse assim: por que você está ainda aí? Amaldiçoa logo esse teu Deus e morra. Ele virou para a esposa dele e falou: você está falando que nem uma louca, mulher. Você soube receber todos os bens que Deus deu para a gente até hoje, mas o mal você não quer aceitar. Pois eu nasci nu, é nu que eu vim da barriga da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. E que seja louvado o nome do Senhor. Então Jó não blasfemou. E aí a gente vê que ele recebe a visita de alguns amigos dele. Então vem alguns amigos visitar ele, 4 amigos. O Elifaz, o Bildade, o Eliú e esqueci o nome do outro. Daqui a pouco eu lembro. E esses 4 amigos chegam para visitar Jó. Jó está sentado no chão. Esses amigos ficam 7 dias sentados com Jó no chão, chorando junto com ele. E choram junto com ele, ninguém abre a boca para falar nada. Porque existe um costume, né? Quando alguém está sofrendo muito, você não fala antes da pessoa falar. É a pessoa que está sofrendo que se manifesta primeiro. Então Jó fica ali 7 dias em silêncio chorando, os amigos ficam 7 dias em silêncio, também ali com ele chorando. Finalmente Jó rompe o silêncio. Depois de 7 dias Jó começa a falar. É o capítulo 3 do livro, e ele começa a falar: maldito o dia que eu nasci. Então a gente conheceu o Jó até aqui, né? A gente tem até uma frase famosa que fala: a paciência de Jó. Essa aí até o capítulo 3, tá bom? Do 3 até o 30 e pouco é Jó chorando, revoltado. É um livro poético, então a gente vê tudo escrito assim em forma de poesia. E aí ele vai: maldito o dia que eu nasci. Quem dera minha mãe não tivesse sofrido um aborto naquele dia. Quem dera minha mãe não tivesse secado leite, eu tivesse morrido de fome. Quem dera eu não tivesse tido uma doença no útero dela, eu tivesse morrido antes de nascer. Que o céu daquele dia seja amaldiçoado, que a escuridão daquele dia. E ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, dizendo que a vida dele é uma desgraça, que a vida dele é uma coisa horrorosa, que não deveria ter acontecido, que não faz sentido nenhum a vida dele, que é uma vida completamente estranha, e o sofrimento que ele tem é insuportável, que não tem como alguém suportar. E ele começa a gritar: por acaso eu sou de ferro, por acaso eu sou de bronze, como eu vou aguentar tudo isso? E ele chora, ele xinga, ele grita, e ele fala: Deus, cadê a sua justiça? E aí então os amigos rompem o silêncio também e começam a dar conselhos para ele. E aí você vê que não existe nada tão ruim que não possa piorar. O que já estava insuportável se torna mais insuportável ainda, porque os caras começam a jogar um fardo mais pesado ainda na vida do cara. Olha que complicado esses conselhos, né?
O primeiro amigo ele começa a falar, você está em pecado. Começa a puxar na sua cabeça o que você fez aí, qual foi o adultério, a maldição, que desgraça que você fez para você estar colhendo isso. Porque você pecou e pecou feio. Então, essa atitude dos amigos de Jó, falando o tempo todo que ele está em pecado, que ele precisa entender o que ele fez, pedir perdão para Deus logo, é por conta daquela sabedoria de causa e efeito que existia. Né? Se você está sofrendo porque você fez algo errado. No livro de Jó vai nascer uma sabedoria diferente. Nós vamos entender no final que não existe só coisa boa para quem é bom, que o sol vai nascer. Deus vai falar isso, né? Que o sol nasce para os justos e para os injustos, e também as coisas ruins vêm para os bons e para os maus. E o sofrimento de Jó é um sofrimento enigmático. Ninguém sabe. A gente vai ver que Deus vai falar com ele, e mesmo Deus não vai explicar o porquê. Deus vai responder as perguntas de Jó com outras perguntas. Então, Jó é um homem que sofreu demais, só que apesar de todo esse sofrimento, no final, ele se tornou alguém ainda melhor do que o que ele era antes. E é esse ponto que a gente está falando aqui. Depois de tudo que ele sofreu, de toda a dor de perder filhos, quem já perdeu um filho pode imaginar, pode saber, né, a dor terrível que é, ele perdeu todos os filhos, perder todos os bens, de sofrer chagas na saúde dele. Depois de tudo isso, esses amigos colocaram ali peso nele, dizendo que a culpa era dele, que ele estava em pecado, colocaram fardo emocional e espiritual, mais pesado ainda que o cara estava sofrendo. E depois de tudo isso, Jó ainda intercede pelos amigos dele, clama a Deus pela vida dos amigos dele. Como Jó conseguiu, gente, sofrer tanto e no final do sofrimento se tornar uma pessoa melhor do que o que ele era antes de sofrer, e não pior, como a gente vê a maioria das pessoas ficam depois do sofrimento, né? Normalmente o clímax do livro de Jó é o quê? A restituição que ele tem financeira, né? É o que as pessoas pregam como o momento mais maravilhoso do livro de Jó. Mas Jó teve tudo restituído. Deus deu mais 10 filhos para ele. Ele teve tudo em dobro. O dinheiro que ele tinha foi tudo dobrado. E aí então o clímax do livro de Jó está sempre em cima da restituição do que ele recebeu. Mas o clímax desse texto não tem nada a ver com a restituição financeira de Jó. O clímax do livro de Jó, o mais importante, é o impacto espiritual que aconteceu na vida de Jó através do sofrimento. Foi algo espiritual tremendo que foi produzido na vida dele através desses momentos terríveis de sofrimento. E qual foi esse impacto que Jó teve? O que foi produzido nele espiritualmente? O que aconteceu nele espiritualmente para transformar ele numa pessoa ainda melhor e não numa pessoa cheia de ódio, de rancor e de mágoa? Porque ele poderia muito bem ter motivos para isso. E aí a gente vai ler um pouquinho do capítulo 38 para a gente ver o que aconteceu com ele, tá? Então o livro de Jó inteirinho é a discussão dele com os amigos. Então você vai ver Jó chorando, os amigos respondendo, Jó se defendendo, os amigos respondendo. A gente viu esse livro quinta-feira agora, né? No estudo. E aí a gente vê um quarto amigo falando assim, gente, vocês têm que ficar quietos, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. Se cala, porque Deus fala no silêncio. Deus pode estar falando e vocês não estão nem ouvindo porque eles estão falando sem parar. Que é o Eliú. E aí eles fazem silêncio e Jó está ali chorando, e é quando então acontece esse momento impactante que muda a vida de Jó. Capítulo 38, versículo 1. Então, do meio de um redemoinho, então vocês imaginam a cena, gente, Jó ali sentado, pingando pus, chorando, depressão profunda, porque ele já está pedindo para morrer, ele já não tem vontade de viver, ele quer morrer, ele lamenta ter vivido, a vida dele não tem propósito, não tem sentido, ele não tem mais nada, nem desejo por vida. Então ele está com esse sentimento já ali, desejando morrer, podre, com o espírito pesadíssimo, porque a parte espiritual dele, ele carregado com aqueles amigos falando que ele pecou, que ele errou, o cara está destruído, chorando para Deus. E aí de repente aparece um redemoinho. Eu nunca vi de perto um redemoinho, deve ser uma coisa assim muito assustadora. Você vê aquele vento fortíssimo, pegando aquela terra, levantando tudo.
né? Normalmente eles vêm e destroem tudo. Então aparece um redemoinho desse na frente de Jó. E do meio do redemoinho, Deus falando com Jó. Então Deus aparece para Jó por meio de uma teofania, por meio de um redemoinho. E do meio do redemoinho sai a voz de Deus e ele diz: quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Jó, cinja os seus lombos como homem, porque agora eu te farei perguntas e você me responderá. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Me responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Será que você sabe? Ou quem estendeu sobre a terra uma linha de medir? Uma fita métrica? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem que assentou a pedra angular? O planeta Terra. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, quem foi, Jó? Quem foi que colocou os fundamentos na terra? Ou quem encerrou o mar com portões quando interrompeu do ventre? Quando eu coloquei as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu tracei limites e coloquei ferrolhos em portas e disse: ó mar, você pode vir até aqui. Desse ponto, mar, você não pode passar. Aqui vai quebrar o orgulho das suas ondas. Deus está perguntando para Jó, igreja. Onde Jó estava quando ele falou para o mar: até aqui você pode vir. Aqui você vai quebrar a onda. Daqui você tem que voltar. O que você me responde? Por que o mar para aqui? Ele não vai mais para frente. E aí Deus continua: alguma vez na vida você deu ordens para a madrugada ou mostrou para o amanhecer o seu lugar, para que se agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela com barro debaixo do céu, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi, Jó, até as nascentes do mar, ou você percorreu o mais profundo abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? E por aí vai, você vê Deus falando em forma de poema com Jó no capítulo 38 inteiro, no capítulo 39 inteiro. Deus vai perguntar para ele: onde você estava quando eu coloquei a crina no cavalo? O que você me disse sobre as águias saberem voar? Foi você que ensinou elas a voarem? E ensinou as águias a ensinarem os filhotinhos dela como é que voam? E aí Deus vai falando para Jó: se ele sabe como é que coloca as estrelas e assenta elas no céu, se foi ele que ensinou o sol a acender toda manhã e a lua a resplandecer durante a noite. E as perguntas de Deus vai impactando Jó e vai fazendo Jó ter uma visão majestosa, gigantesca e poderosa de Deus, que é isso que Deus deseja produzir em nós, através do sofrimento. Às vezes, igreja, a gente tem uma visão de Deus tão superficial e tão distante, que a gente podia muito bem colocar um santinho ali de madeira em cima da nossa penteadeira na hora de orar. Porque, no fundo, a gente sabe que não é uma escultura, mas muitas vezes é isso que a gente mentaliza quando a gente está orando. Um Deus pequenininho, um Deus de pau, um Deus de pedrinha, um Deus que eu tiro uma coisinha do livro de promessa e falo com Ele. As nossas orações são tão vazias e superficiais, as nossas experiências espirituais são tão rasas, que a gente muitas vezes podia colocar um Jesus Santo Antônio de ponta cabeça na água, quando a gente ora e ele não faz o que a gente quer, e a gente chega de raiva, porque muitas vezes está impregnada a teologia da prosperidade, que Deus é aquele Deus que faz aquilo que você pede. E Jó vai dizer, depois de toda essa experiência com Deus, a gente vê que ele era um servo exemplar de Deus, em todo o começo. E no final, ele diz: Deus, depois de Deus começar a se revelar a ele dessa forma, depois de Deus fazer todas essas perguntas e cavucar no coração de Jó, depois de Deus abrir a mente, os olhos espirituais de Jó, para ele ver só um pouquinho da sua grandiosidade, Jó termina essa conversa com Deus, prostrado, com a boca no chão, dizendo: ah, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Jó. Ele não tem mais uma visão superficial de Deus. Ele não tem mais uma experiência com aquele Deusinho bonzinho, maravilhoso. Mas ele viu o Deus que criou o planeta no meio de um furacão, falando com ele: olha simplesmente para o planeta Terra que eu fiz, e você vai entender se eu não sou um Deus de amor, se você não vai entender que eu sou um Deus de misericórdia. Olha simplesmente para a minha criação e para a natureza e me diz se você não vai entender que eu sei o que eu estou fazendo, que eu estou no controle de tudo, que existe algo chamado soberania, e eu sou um Deus soberano. Ainda por cima do sofrimento, eu continuo um Deus soberano. Eu sei que você olha para o seu corpo, Jó, e vê chagas e feridas e fedor, mas olha para a natureza, veja se tem algo que eu faço de ruim. E quando Jó começa a ouvir as perguntas de Deus, o espírito dele começa a se aquietar, porque é impossível você olhar para Deus e não perceber que Ele está no controle, e a sua esperança e a sua fé voltar a acender, e você pensar: eu não estou entendendo nada, mas eu vou relaxar, porque o Deus que soberano, que criou os céus e a terra, Ele está no controle de tudo. Ele não se distraiu, Ele não foi assistir um programa e acabou esquecendo da gente aqui no planeta. Ele não foi ali ouvir os anjos tocar harpa e esqueceu aqui um Covid se multiplicando na terra. Ele é um Deus soberano, ainda pelo sofrimento, ainda através do sofrimento, Ele continua sendo soberano. E quando a gente lê esses capítulos finais, a gente começa a ver a grandeza de Deus, a gente começa a ver a majestade de Deus, a gente começa a ver na criação. Simplesmente Deus fala para Jó que o passarinho sai de manhã sem saber se ele vai ter comida, sem se preocupar, porque Deus, o Criador, já está provendo a sementinha que ele vai comer, em que árvore que ele vai repousar quando a chuva vier. E se esse Deus poderoso, que não deixa passar despercebido um passarinho, uma sementinha, vai deixar eu e você, que somos a imagem e semelhança dele, passar despercebido? Não vai. Quando nós olhamos para a majestade, para o amor, para a grandeza de Deus, então o nosso coração pode se aquietar. Então eu posso passar pelo sofrimento e me tornar uma pessoa melhor e não pior. As perguntas que Deus faz para Jó aqui faz a gente ver a soberania dele, faz a gente ver que ele tem controle de tudo, que nada escapa das mãos dele. Isso me faz relaxar, ter fé e esperança. Então Jó, no capítulo 42, vamos lá no 42 para a gente encerrar. Aqui no 42, depois de muitas coisas lindas que Deus falou para Jó, foram aí 3, 4 capítulos Deus falando com Jó, perguntando coisas para Jó, depois vocês leem com calma, são poemas lindos. Depois de tudo isso, Jó já está extasiado, anestesiado. Então Jó dá a sua última resposta para o Senhor. Capítulo 42, a partir do versículo 1. Ele diz: bem sei. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó não entendeu o plano. Deus não disse o porquê, mas agora ele nem quer mais saber o porquê. Ele disse: eu já sei que o Senhor pode tudo, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Aí ele responde: Deus, o Senhor me perguntou isso? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. São coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O Senhor me diz: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E aí ele conclui: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Do fundo do meu coração é essa oração que eu faço com nós hoje, igreja. Que você venha entrar na presença de Deus e você venha dizer: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que o sofrimento que você passou na sua vida possa produzir isso no seu coração hoje. Que você possa refletir o que você passou e ao invés de ficar cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio
totalmente diferente. Por tudo que você passou e o que Deus produziu e quer produzir em você. Que você venha dizer: Senhor, olha o que eu passei, olha de onde eu saí, olha o que o Senhor fez. Deus, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando a gente conseguir ter esse momento com Deus, de deixar Ele produzir essas coisas maravilhosas em nós através do sofrimento, nunca mais você vai achar ruim de uma fraqueza na sua vida. Você vai fazer igual o apóstolo Paulo, dizer assim: se tem uma coisa que eu me glorio na minha vida, são os meus defeitos. Eu me glorio das minhas fraquezas. Conversa de louco. O ímpio vai olhar para você e falar assim: como que alguém se gloria de ter fraqueza? Você é masoquista? Só quem entende que na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, a gente só pode viver isso daqui com Deus, a gente só pode ver o redemoinho, e a gente só pode ver o que Deus tem de mais fantástico em nós através das nossas fraquezas. Porque quem é bom demais, quem já é maravilhoso, precisa de Deus. Se você já é bom demais, você não vai viver isso daqui. Você só vai viver esse impacto se você tiver fraquezas. Porque é lá, nessas fraquezas, nessas áreas, que Deus vai vir com o poder dele e vai se aperfeiçoar. E você vai então brilhar. E você vai dizer: uau, que bom que eu tenho fraquezas, que então eu posso aproveitar o poder de Deus se aperfeiçoando em mim. Amém? Então é isso, igreja. Eu quero encerrar orando para que a gente venha permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Tem muita gente mal resolvida com seus traumas do passado na igreja. Tem muita gente que viveu traumas, rejeições e se tornaram pessoas desconfiadas, amargas, chatas, invejosas, grossas, estúpidas. Mas é porque eu sofri tanto, eu tenho medo de... Eu me armo. Que o Senhor venha trabalhar em nós. Se você sofreu o desprezo, que ao invés de você tornar uma pessoa fria, com medo de sofrer mais desprezo, você venha ser cheia de amor e você venha jorrar amor para todas as pessoas que se sentem desprezadas. Se você sofreu com gente miserável, que te regulava a comida, que te fez passar vontade, que te escondia as coisas, ao invés de você se tornar miserável também, pensando assim: comigo, para mim foi difícil, vai ser difícil para você também, que você fale: eu não quero que ninguém ao meu redor passe isso que eu passei, então eu vou ser uma pessoa generosa, que vou distribuir, sem nem querer saber se merece ou não merece. Eu vou distribuir, porque eu quero ser uma fonte de generosidade. Se você passou rejeição, se te rejeitaram pela sua aparência, pela sua pobreza, ou sei lá eu por que te rejeitaram, que você jamais venha admitir rejeitar alguém também. Essa política de cancelamento: ela rejeitou, então vamos rejeitar ela também. Se você foi rejeitado, que você seja aperfeiçoado por Deus, entendendo: Deus me permitiu passar por isso, para que eu entendesse como dói. Então, se vai ter alguém, inclusive nessa vida, vou ser eu, que não vou permitir que alguém seja excluído e rejeitado perto de mim, porque eu sei como isso dói. Que possamos deixar Deus produzir em nós coisas maravilhosas através do sofrimento. Que a gente acorde espiritualmente, para que Satanás não venha fazer a gente viver e sermos pessoas mais velhas depois, rancorosas, amargas, ou com dó, ou com insegurança. A insegurança é uma coisa muito desgraçada, né? Sofri tanto, me tornei um ser humano inseguro, tenho medo de fazer tudo, qualquer coisa que eu vou fazer eu morro de medo de errar, porque eu sou inseguro. E a insegurança é assim: se você não tomar cuidado, ela vira o seu dono. A insegurança vai determinar para onde você vai, a roupa que você vai, se você vai interagir com alguém, se você não vai interagir com alguém, se você vai fazer amizade, se você não faz amizade, se você vai falar, se você não vai falar. E se você não prestar atenção, a insegurança começa a se tornar o seu dono e você começa a se tornar o escravo da insegurança. E aí todos os seus chamados começam a ficar ofuscados, todos os seus chamados começam a ficar reprimidos. Você não vai fazer o que Deus te chamou para fazer por causa de tanta insegurança que você tem.
E aí você começa a ficar com um vazio enorme, porque você nasceu para cumprir aquilo que Deus te pôs de propósito, e você começa a ficar uma pessoa completamente frustrada, por causa de um sentimento de insegurança, que foi ocasionado na sua vida por algo que você sofreu na infância. Então que nós possamos deixar o Espírito Santo destravar, curar, nos limpar, e que venham ser produzidos frutos maravilhosos, através de todo e qualquer sofrimento na nossa vida, para que a gente venha a ser uma pessoa melhor, como Jó, depois do sofrimento, que não pior. Amém?